da terra, nós a matamos, certo? Ela não tem mais vida, mas ela existe. E no processo que nós vamos trabalhar nessa árvore, ela vai virar agora, vai se transformar em uma cadeira. E essa cadeira vai ter uma utilidade muito boa. Qual é? Servir de assento para alguém. E o que é que tu quer falar com isso, Vitor? É que a árvore, quando ela saiu da sua origem, ela morreu. Porém, nós conseguimos fazer um objeto dela muito útil, que é uma cadeira. Porém, a árvore não tem mais vida, mas a cadeira existe e tem uma utilidade muito boa, certo? Ela serve outras pessoas. Então, essa utilidade dela não quer dizer que ela tem vida. Então, a existência dessa cadeira não vai dizer que ela tem vida do mesmo jeito, certo? Então, por que tu está falando isso, Vitor? Porque eu, quando aceitei o Senhor, quando o Espírito Santo me batizou, quando eu fui ungido e selado pelo Espírito de Deus, o próprio Jesus começou a gerar em mim a sua vida através do Espírito dele, certo? Então, Jesus, ele é a fonte da vida, ele é a vida em si. Então, através do seu Espírito, nós temos vida. Vida essa que é com abundância. Fora disso, nós temos uma existência, certo? Então, nós podemos existir sem ter vida. Nós podemos fazer muitas coisas boas sem a vida. Podemos trabalhar, podemos fazer várias e várias outras coisas apenas existindo. E eu pude perceber que pelos dons que o Senhor nos deu, eu até fazia algumas coisas muito bem feitas, fazia outras coisas legais, mas sem a vida, apenas por fazer. E eu me encontrei em um lugar sem sentido, uma vida sem sentido, onde tudo é passageiro, onde tudo se acaba e no final das contas há um vazio aqui dentro tão grande que só o Senhor pode preencher. Porque esse vazio, esse lugar é dele. Então quando o Senhor sai, o vazio fica do tamanho de Deus. Agora pensa comigo, irmão. Pensa comigo, irmã. O vazio que Deus deixa na tua vida e na minha é do tamanho dele. Que tamanho é Deus? Né? Então é uma pergunta assim que não tem explicação, né? E quando o Senhor Jesus ele desce para salvar a humanidade, salvar o homem, remir aquilo que o pecado causou, o que é que ele vem salvar? A relação entre Deus e o homem. Por isso que Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e a humanidade, certo? E quando ele salva essa relação, salva esse relacionamento, ele nos dá o seu Espírito. Espírito esse que vai nos reconectar com a origem. Porque se a origem da terra, se a origem da árvore é a terra, se a origem do peixe é o mar, se eu tirar o peixe do mar, ele morre. Se eu tirar a árvore da terra, ela morre. Se eu tirar o homem da comunhão com Deus, o que é que acontece? Ele morre. Só que tem uma morte espiritual que você e eu, às vezes, não percebemos, que é muito mais perigosa do que a morte física. Porque essa morte espiritual, ela pode te causar uma dor eterna. O Evangelho, ele não é proposto para que você e eu tenhamos nessa vida, uma vida de felicidades eternas ou de momentos alegres eternos. Não, o Evangelho é proposto para nos transformar, para que possamos viver uma vida eterna. O Evangelho, Jesus, ele não vai te livrar das provações que você tem que passar, dos processos que você e eu temos que passar. Não, ele vai nos ajudar, vai nos incentivar, vai nos fortificar como? Através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele está aqui agora, né? Nós nos relacionamos com ele em Espírito. E como é isso, Vitor?
Não tem explicação, porque tudo aquilo que eu explico vem da minha cognição, do meu raciocínio, da minha lógica humana. Então não tem como eu explicar a Deus, tem como eu experimentá-lo, certo? Pega uma uva agora e põe na tua boca e prova. Tu vai sentir. Eu não vou sentir, então tu vai experimentar algo que eu não vou experimentar. E assim é um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é no Espírito. É algo sobrenatural, é algo inexplicável. E nessa manhã eu queria compartilhar isso com vocês, né? Assim como eu fui perdoado, estou colhendo algumas coisas que eu plantei, sim. Eu não sou uma vítima, não. Eu tive a oportunidade de plantar algo e plantei outro. Então eu tenho que ser homem para colher agora e ser mais homem ainda para plantar coisas diferentes. Mas isso, Senhor, vai nos ajudando, vai nos incentivando. E eu digo para você, existe uma medida no coração de Deus de arrependimento. Existe uma medida de misericórdia inexplicável, imensurável, inimaginável, que está esperando você, está esperando eu. Então volte para casa. Qual é a casa, Vitor, que você fala? A casa do Senhor. É a presença do Espírito Santo na tua vida. É a comunhão com os irmãos. E é isso. Eu fico muito contente de poder compartilhar esse vídeo, de voltarmos a ministrar, porque eu entendi que eu fui chamado para isso. Isso queima no meu coração. A alegria do Senhor que transmite essa paz quando eu compartilho, quando eu ministro, quando eu falo, quando eu expresso aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Não tem